Olá, sejam bem-vindos ao canal Briteolã, Comunidade Monoteísta. É com muito prazer que nós estamos aqui para conversar com vocês dentro do chamado ou da chamada cartas que possam nos orientar e ser consoladoras. Bem, nesta quarta-feira, nós gostaríamos e faremos uma abordagem que está chamando a atenção da humanidade e principalmente o foco no Brasil. Se trata da escolha do novo Papa, cujo conclave já começa a se realizar lá no Vaticano, em Roma, a fim de que a Igreja possa suprir justamente a perda do Papa Francisco. Bem, o que nós queremos mostrar com isso é que há uma preocupação global do maior ramo cristão, que é o católico romano, e também os outros católicos ortodoxos, os outros católicos que formam os arminianos, que possam então estar atento a isso, apesar de no Oriente o Papa ser outra personagem, o líder ser outra personagem. Bem, nós iremos conversar, principalmente no Brasil, diante desse acontecimento e diante do foco ou do enfoque que está sendo dada pelas igrejas naturalmente evangélicas, cristãs evangélicas, havendo ramos, naturalmente, que discordam. Mas se você abrir no YouTube, você vai descobrir a quantidade de personagens que são evocadas como sendo a manifestação de uma personagem mórbida, que trará dificuldade para o cristianismo, que trará grandes perseguições, que é o chamado entre estes evangélicos de o anticristo. E agora as profecias são delineadas, são estudadas, reestudadas, e uma verdadeira neurose paira sobre o YouTube na nossa nação. Uma preocupação com a catástrofe que virá. Uns dizendo que sobreviverá um grupo, outros dizem que sobreviverá outro grupo. Interessante que o próprio cristianismo, ele defende que as origens do seu livro, que é o Novo Testamento, têm a ver com o chamado pergaminhos de Corã. Algumas coisas batem com o Novo Testamento. Bem, o que Corã, o que as personagens judias daquela época traziam consigo a respeito desse enfoque? Era que eles se consideravam personagens importantes na história de então, onde Jerusalém estava corrompida dentro do processo de judaição, e naturalmente haveria ali pessoas que eram corruptas. Por isso, essas personagens saíram para o deserto. O deserto que está lá em Corã, que ela está na região do Mar Morto, e ali foram naturalmente crescendo aos chamados essênios. Bem, não se pode afirmar, não há provas definidoras de que as pessoas, os essênios, originaram os cristãos. No entanto, essas personagens que fazem parte de uma história remota foram personagens que traziam consigo uma esperança, que era a manifestação do Messias e, consequentemente, a queda do todo o Império Romano, que simbolizava por si mesmo uma visão apocalíptica de que os filhos da luz venceriam os filhos das trevas. Pois bem, nós estamos vivendo hoje, nesse instante apocalíptico, em que as personagens envolvidas, principalmente dentro do cristianismo, conferem a probabilidade do surgimento do anticristo. Uns dizem de um jeito, outros dizem de outro. Mas sabe o que é o resultado de tudo isso? Inquietação, angústia e medo. Será que eu estou preparado para esses eventos finais? O profeta Isaías diz:
O Criador fez a terra, não para ser destruída, mas para ser habitada. É nessa esperança, penso eu, que nós temos que acreditar no processo de redenção, quando Deus transformará esta terra, dentro da transição planetária, em uma localidade de paz, de amor e de alegria, sem neuroses de condenações. Mas Deus criará, então, sobre essa terra, a probabilidade de uma vida voltada para Ele. Quem serão os escolhidos? Os filhos da luz, aqueles que palmilham pelo caminho do amor, da fraternidade e da paz mundial. Bem, penso que essa informação deve despertar vocês. Cuidado com as visões apocalípticas. Bem, agora nós iremos para as nossas chamadas cartas consoladoras. Nós vamos tirar 2 cartas que justamente vão trazer informações interessantes para todos nós. Vamos para a primeira carta. Primeira carta, colocamos aqui. Tiramos uma outra carta e colocamos aqui a segunda carta. Vamos para a primeira carta, que diz assim: não há como se desviar das armadilhas, e se você não estiver atento a elas. Que importante esta carta, deste oráculo terapêutico dos acordos espirituais. A informação importante: não há como se desviar das armadilhas se você não estiver atento a elas. Vamos para a segunda carta? Diz assim a segunda carta: quando a vida fica bagunçada, é sinal de que ela está entrando em um processo de organização, de alinhamento com o seu propósito. Quando nós começamos a duvidar das coisas, quando nós começamos a dizer, isto daí é apenas uma enganação, aí a gente começa a trabalhar a probabilidade de vencer as crenças limitantes. Bem, chegamos ao final do nosso programa desta quarta-feira. Esperamos vocês na próxima sexta-feira. Faze-nos voltar eterno e voltaremos. Renova os nossos dias, como nos tempos antigos. Que seja luz.